Olá, boa noite, muito boa noite para você que está aqui junto com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Feliz Ano Novo, a primeira live do ano. Verdade. Tivemos uma pausa aí, uma longa pausa pra gente organizar tudo, né, Bia? Ter um novo formato. Descansar, respirar. Ficar um pouquinho ausente, que é importante também, né? A gente Com certeza. se expõe, a gente acaba, né, estudando, trabalhando e cuidando de milhares de coisas nesse Canadá. E aí é bom a gente ter um momento pra gente, um momento pra família também. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que, cara, divide a história da família, ajuda muita gente a vir pra esse Canadá, tem um astral maravilhoso, pratica atividade física, cuida da casa, trabalha pro Brasil. Olha, vai ter muito assunto nessa live, viu? Fica Isso aqui mesmo. com a gente, que a gente tá muito animada, né? Vamos lá chamar a nossa convidada de hoje, super especial, para participar da nossa live, contar todas as fofocas de como é que é morar no Canadá aqui há tanto tempo que ela já mora, né? Ouvi dizer que ela mora mais aí em torno de uns 6 anos. Vamos saber todas essas fofocas hoje. Quer falar o nome da nossa convidada? Bom, a nossa convidada especial é a Paula Afonso, da Paula no Canadá. Tenho certeza que o pessoal que tá aí conhece, já assistiu, já acompanhou. E hoje ela vai estar aqui com a gente. Vamos lá? Paula, vou te chamar aqui, só um minuto, pera lá. Negação. Estamos tentando descobrir esse universo ainda. A gente tenta. Oi! Olá, meninas, tudo jóia? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, obrigada, viu, gente, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui com vocês. Nós também. E quero pedir também desculpas, porque desde o ano passado a gente está para fazer, né, esse encontro, e aquele desencontro só quando a gente compartilhou o WhatsApp, né, porque se tornou possível. Então, obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E Nós poder também. compartilhar aí um pouquinho aí da minha história aí com os seguidores do podcast. É um prazer imenso pra gente. A gente ficou muito feliz de ter dado certo, você ter aceitado o convite. Porque a gente acompanha aí, né, pelas redes sociais, pelo YouTube, canal e Spotify. E aí, agora aqui a chance, né, de conversar. Nossa, saber da sua história, assim, dos detalhes, vai ser incrível. Obrigada, viu? Estou muito feliz. Eu que agradeço o espaço de estar aqui com vocês. Imagina, o pessoal tá entrando. Gente, a gente vai fazer a live, né? Vai deixar rolar, mas quem tem dúvida, quem quer saber um pouquinho mais, saber algum detalhe do que a gente vai falar, manda aqui nos comentários, tá bom? Que aí a gente consegue falar na live mesmo, em tempo real. Isso mesmo. Estamos aqui para fofocar, fazer aquele tricô Todas canadense. as fofocas, pode mandar pergunta aí na lata, a gente responde, né, meninas? Isso aí, verdade nua e crua, a gente adora. Agora vamos começar com a pergunta peculiar. Como é que tá a neve por aí nesse inverno? Teve inverno esse ano aí? Tá muito fake news, vocês não acham, não? Tá muito Aqui fake também. news, tá assim, tá muito sem graça. Eu acordo quando eu abro, eu digo, cara, se é pra tá frio, que deixa branquinho, que tenha neve, né, gente? Realmente, Esse olha, negócio de que, eu tô aqui há quase 6 anos aqui no Canadá. Juro, esse inverno foi o mais tranquilo. Gente, janeiro, fevereiro, com temperatura positiva. Acho que vai ter, não sei vocês aí, mas aqui a semana inteira vai ser positivo. Gente, aqui também sol, né? Sol previsto semana toda. Hoje a gente saiu só com blusa, corta-vento. Quando, né? Porque aqui o inverno ele é mais rigoroso. Aí a não gente brinca tem em serviço, né? Mas ainda assim, aqui você já tá vendo a grama. Já. A neve já derreteu, já tá aquela poça horrorosa e a gente já tá começando a ver a grama. Parece que já é primavera, né? Tá bem esquisito esse inverno. Eu tô louca que tenha neve pra Davi ver se chega em casa com a bota suja de neve, que é mais fácil limpar do que lama, né? É verdade. Essa lama é mais fácil mesmo. A casa inteira impregna, né? No assoalho. Oh, meu Deus, é terrível. E eu fica adoro aquela neve. sujeira. Agora sim, eu acredito que para
Quem acabou de chegar e deve estar Ah, curtindo, né? Que é tipo, é. meu primeiro inverno, o pessoal chegou com muito medo, né? Assim, já comprou aqueles casacos pesados, tá dizendo, nossa, é possível estar aqui no inverno. É, Então, eu acho que trouxe uma tranquilidade para os recém-chegados. Então, Eu, vamos ficar felizes por certeza. eles, né? eu tinha muito medo do inverno. Aí eu lembro que quando eu cheguei, conversei com os vizinhos aqui, e aí eles falaram pra mim, falaram, não, esse ano tá tranquilo. Isso foi em 2022, Aham. né? Agora, pra quem chegou, tá mais tranquilo ainda. Aí vai acostumando aos pouquinhos com o inverno canadense. É, É bom também, né? é. Não, quando eu vim para o Canadá a primeira vez, eu vim em 2018, em janeiro, e eu quis assim, cara, eu quero pegar a época mais fria, eu quero ver assim, eu quero ver o terror, eu quero sentir a real. E aí eu cheguei aqui exatamente 1º de janeiro de 2018, janeiro e fevereiro, e até hoje, gente, foi o inverno que eu vi mais neve. Era assim, Olha era só. neve até o joelho, quase todo dia, era muita, muita neve, fez muito, muito frio. E foi tudo possível, É, né? Que Enfim, eu ia de delícia. ônibus para a escola de idiomas, eu passeava, eu andava, eu fiz tudo. Digo, cara, se eu tô na fase que é a fase mais difícil, eu tô tendo uma vida normal, então o Canadá é viável. com Então foi, certeza. então Era o foi a que eu partir falava daí que eu dei sempre para aquela minha, assim, ufa, dá, né? era o que Posso eu, viver aqui. era o que eu falava sempre para minha mãe. Mãe, se os canadenses sobrevivem, a gente vai sobreviver também. Se eles conseguem, a gente dá um jeito. Com certeza. E eu acho assim, com os anos, né? Não sei vocês, meninas, mas com os anos a gente vai aprender a fazer coisas durante o inverno, Uhum, né? Não ficar tão isolada, curtir como eles curtem, sim, né? Porque de fato, se você ficar trancado durante o inverno, todo ano ele com, aparece, né? Não tem com como. certeza. E não é rápido, né? Ele dura É. meses. Então não dá pra parar a vida por Vocês têm neve aí meses. até assim, o frio aí fica até quando? Até Ano passado a gente final, teve neve até a final de primeira abril, semana né? de maio. É. Caramba, foi Mas mesmo. acho que esse ano isso não vai acontecer. É, a não ser que dê uma virada e volte, né? Mas tá bem, bem atípico mesmo. É, aqui a gente tem assim, abril, tem um feriado em abril, eu acho que é Sexta-feira Santa, acho que em abril cai a última neve aqui, geralmente. Tem o feriado da Sexta-feira Santa, cai a última neve, aí pronto, parece que é a despedida dela, entendeu? E aí maio começa a esquentar. Ah, que delícia. É, aqui a gente tem um inverno um pouquinho mais intenso, É, né? Esse ano não, mas normalmente dizem que é bem, né? Enfim, anos anteriores aí de neve, mais de 2 metros e dura bastante tempo. Ah, é, Mas se fala também com assim, canadense que vive a vida inteira aqui, eles contam histórias de, assim, na porta, né? Não conseguia abrir a porta de casa, né? É isso. muito surreal quando eles contam essas Não coisas, é? né, A gente meninas? teve assim no Natal do é. ano não passado, retrasado, Ah, de neve, de não ter como sair de casa mesmo. Foi o sério? único dia que a Foi. gente viveu essa realidade, Foi não Ai, mesmo. que foi? Foi bem demais. interessante, foi. Ô, Paulo, e conta pra gente. Você falou que chegou aqui no Canadá em 2018 e onde você chegou? Onde é que você foi morar logo que chegou? Eu, assim, eu sempre fui de London, né? Eu sempre fui aqui da terrinha de London. Eu vim primeiro fazer um visita exploratória com minha família, meu marido e meus 3 filhos, tá, gente? E aí eu vim pra cá primeiro eu quis conhecer, né? Porque apesar de viajar, eu conheci Estados Unidos, outros lugares, mas eu não conhecia o Canadá. Eu realmente tinha a impressão que o Canadá era apenas uma geleira. Era assim. Na minha cabeça era só inverno. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim estudar inglês 2 meses. Eu disse, cara, quero aproveitar, fazer uma visita diferente, não viajar só turismo, quero aprender algo, né? Eu tinha estudado inglês há muito tempo. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos com 15 anos. E aí eu digo, cara, eu quero preciso estudar, tá enferrujado, né? O negócio tá enferrujado. E aí eu vim com toda a família. Eu digo, não, vamos todo mundo para ver se todo mundo tem a mesma impressão. Uhum. Eu não queria eu visitar e aí meus filhos têm uma impressão diferente do Sim. que eu tive, né? E a gente já veio aqui para Londres porque a gente já estava paquerando London. London já estava na nossa paquera entre as cidades. Primeiro eu pensei em Toronto, acho que todo mundo pensa nessa primeira coisa, vou para É, Toronto, que é o que sabe, né? O que vê É o que a gente no conhece. jornal. E aí quando eu descobri que existia London e pela localização, eu digo, cara, é uma cidade interessante. Tipo, eu tô perto de Toronto quando eu queria estar, uhum. né? Eu tô perto do Primo Rico, eu tô perto dos Estados Unidos. Tá ali no sul de Ontário, então o frio não é tão extremo. Então foi assim que eu fiz assim o cálculo na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, como eu disse a vocês, no inverno, a surpresa que eu tive, de fato, foi muito positiva. E a gente, durante esses 2 meses, meio que viu como era o dia a dia. Não foi só assim a turismo. Então, como a gente Uhum. estudou inglês, a gente pegava ônibus todo dia para ir para a escola. Então, a gente sentiu o que é pegar ônibus durante o inverno, né? Uhum. A gente andava nas ruas, a gente teve que fazer supermercado. Então, teve aquele meio dia a dia e conversar com pessoas que eram da cidade. E minha impressão, gente, quando eu cheguei aqui na cidade, eu falei, cara, como o Canadá é bonito. Como o Canadá, ele é organizado, ele... E eu sempre, eu ainda até hoje, toda vez que eu não viajo,
vou para os Estados Unidos e volto, eu tenho a mesma sensação. Quando eu falo, nossa, como nossa casa, como o nosso país é A gente bonito, né? Daquele... sempre pensa isso, fala, ah, é uma delícia viajar. Estados Unidos aqui do lado também, que a gente tá bem na É, divisa com Michigan, né? E exatamente. aí, quando a gente atravessa a ponte, fala, ai, como é bom estar em casa. Ai, que gostoso, porque é diferente, a organização, o ambiente é outro, né? Outra, e você sente logo, né, no contato com qualquer pessoa, né? Você vai, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu fui no shopping aqui em Londres, e aí eu precisava comprar, trocar dinheiro, que é a loja de câmbio, né? E aí eu fui na farmácia e perguntei, olha, eu tô precisando trocar dinheiro, eu tô precisando da loja de câmbio e tal. A moça, ao invés de chegar e falar, ó, é ali, qualquer pessoa falaria, né? Ó, vai ali, ali. Ela chegou, não, aí ela sentiu que eu não estava entendendo o que ela estava falando. Ela pegou, saiu da loja, do trabalho ali, foi até a loja de câmbio me levar lá. Eu digo, cara, que povo educado. Então, eu sempre tive esse sentimento, e toda vez a mesma coisa. Você chega fora, é aquele povo, né? O americano é bem, né? Aquele jeito Direto. deles, né? E aqui eu sinto que as pessoas, eu senti tolerância, eu senti respeito. E a diversidade também foi algo que me chocou muito. Porque quando eu entrava no ônibus, eu sentava e aí eu escutava um monte de coisa que não era inglês. Eu falava, meu Deus, que língua é essa? Que língua é essa? E foi algo que me atraiu, assim, profundamente. Eu digo, nossa, que lugar diferente. Tipo assim, as pessoas precisam saber o que é o Canadá. E aí a gente ficou 2 meses aqui. Eu visitei o college para ver o college, né? Eu visitei o college, eu melhorei meu inglês, eu vi que o inglês dava para desenferrujar, o que foi ótimo. E a impressão que eu tive quando a gente voltou para o Brasil, no final de fevereiro, meninas, foi assim, tava todo mundo triste. Então, Eu não queria meu marido voltar. estava triste, meus filhos estavam tristes. Porque quando você volta de viagem, qual é aquele sentimento? Nossa, tô indo para casa. Não é? Tô É, indo para casa. E a sensação que a gente teve foi diferente. A gente estava triste por sair do Canadá e voltar para o Brasil. Que Então, quando a demais, gente gente. chegou no Brasil, era assim unânime, os 5. Não, o Canadá é o país que a é gente pra vai morar. lá. Oh, meu Deus. E olha só, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Perguntaram de onde a gente é. Então, para quem chegou agora, né? A gente está conversando aqui com a Paula, maravilhosa, que mora lá em London e que a gente sente de você essa vontade, sabe? De divulgar o Canadá, de mostrar como que é a vida aqui, como que são os perrengues, que são as coisas boas do que é viver aqui, né? E nós estamos numa cidade chamada Sault Ste. Marie, como todo mundo fala, ou Sault Ste. Marie, que é o nome aí que dizem, né? A O linda, você correto, sabe você não sabe, que eu né? já visitei a terra de vocês sabem, né? Que eu já fui aí, Aqui na né? minha pergunta, eu quero saber suas impressões sobre É. Sul, como é que foi isso? Conta pra gente. Assim, eu tenho alguns estudantes no Sul College, né? E, assim, sempre pessoas que queriam a zona rural, como eu não conheço o Atlântico, né? Eu não conheço as províncias do Atlântico, eu sempre tive essa curiosidade de conhecer Saint-Marie. Eu falava, cara, será que é uma cidade muito pequena? Cara, como é que vai ser? Eu tinha aquela coisa. E aí o college convidou a Rebonjour pra gente fazer uma visita. E aí a gente foi, primeiro assim, o aéreo já é algo sensacional, É, né? Ver nos Dizem que é Grandes Lagos é tudo é assim, bonito, organizado, é belíssimo. né? Eu não bonito. fiz esse aéreo ainda, mas dizem que é incrível, né? É lindo. Então, assim, a chegada já na cidade é incrível, é muito linda. E fora, assim, eu senti um acolhimento em Saint-Marie mais do que Londres, pra vocês terem Oh, que ideia. coisa boa! Mais do que Londres. Então, assim, eu já visitei várias escolas de várias universidades no Canadá. E minha impressão de Saint-Marie, assim, é a educação das pessoas. Quando a gente entrou no Sul College, cara, todos os funcionários se apresentaram pra gente. Todo mundo queria conhecer a gente, falar. As pessoas, quando a gente ia na pizzaria, quando ia no restaurante, quando você falava que você era de outra cidade, cara, a curiosidade das pessoas de querer conversar, eu me senti acolhida. Foi a Ah, que sensação que eu tive. E delícia. fora, assim, a beleza natural também me surpreendeu. Então, quando eu Aquela comecei a ver os cidade parques, pequenininha comecei da a zona ver. rural, mas é ajeitadinha. É zona rural, mas é bem organizadinho, É né? linda. O E básico tem tem, né? tudo, né, gente? Apesar de essa cidade. Porque eu acho que é essa falsa impressão que as pessoas têm, né, do interior do Canadá, né? Que a impressão delas, É. assim, eu morei em Assis, interior de São Paulo, tem aproximadamente 100 mil habitantes. Cara, São Maré é muito mais animada do que Assis. Porque, assim, o poder aquisitivo no Canadá é diferente do poder aquisitivo no Brasil, né? Então, infelizmente, algumas cidades muito pequenas realmente, de fato, ficam dependentes de outras próximas. E aí, eu amei. Eu fui naquele... Tem uma parte da cidade, eu esqueci o nome, que fazia até casamento, aí tem restaurantes.
É Tem, num... Era na Marina? onde tem as vineyards, lá pro Thompson Farm. Ah, tá. Mas numa área mais afastada da cidade? Não, é Ou no dentro centro? da cidade, e aí tem uma parte que faz casamento, e tem restaurante, tem pizzaria dentro, tem coisa, tem várias coisas dentro, como se fosse um galpão, não é um galpão, que tem várias coisas dentro. Tem o Mill Do Mill Market. Market. Deve É, o Mill ser. Que é Market. próximo ali da ponte, É né? isso, exatamente, que é próximo Ah, da que ponte. Aí legal. fui lá comer, adorei. Eu, É. eu amei Saint-Marie. Então, assim, quando alguém me pergunta, Paula, assim, nunca fui no inverno para sentir, mas eu achei a cidade linda, com pessoas extremamente educadas e com um acolhimento, assim, fora do normal. Foi essa a impressão que eu tive. Então, eu diria assim, que eu não tenho Bacana. nada. E fora que tem 3 voos diários para Toronto, né? Isso é. Então, E é isso é rapidinho. Não, incrível. uma hora, né? Rapidinho, não dá Bem uma hora. tranquilo. Então, quem E tá preocupado diz assim, pro Brasil, para outros lugares. Cara, você vai para Toronto uma hora, você vai para qualquer É. parte do mundo, né? Mas é aviãozinho. O povo vem, é aquele aviãozinho que você vê a é. hélice rodar, assim. Mas Aham. é Ok, organizada, é bom. tranquilo. É que as duas aqui têm medo de avião, né? Então é Ah, uma tá. coisa meio. Mas o aeroporto é bem organizado, né? E é uma cidade assim, bom, a gente é fã de Sul, né? Aham. Então o pessoal fala, vou falar mal de Sul, não vou falar perto da Bruna. Eu falei, não, pode falar, porque isso tudo são coisas pra gente ir Lógico. É analisando, como Londres, assim, o né? pessoal tem raiva de mim e fala assim, Paula, é porque você, tudo você vê positivo, é porque tudo você. Eu digo, cara, é meu olhar, o seu olhar pode ser diferente, o meu olhar é esse, e eu não vou mudar porque você olha diferente, né? É Então, eu bom acho que A gostar. gente analisa, mas, né? E é bom gostar do lugar exatamente, que se mora, né? É, Eu acho importante você gostar de onde você exato. né? mora, Quando Se você eu escolheu odiasse, pra seria uma viver, coisa né? errada, né? né? Eu já morei numa cidade no interior de Goiás que eu não curti muito morar lá e era bastante sofrível morar lá. Apesar de ser uma cidade de 75 mil habitantes, não bateu, assim, sabe? O interior goiano, assim, não tinha muito a ver comigo. Diferente daqui, que eu gosto bastante, eu consigo fazer todas as minhas coisas, tudo a pé, enfim. Isso Então, é é uma tranquilo. coisa interessante também que me chamou a atenção também em Saint-Marie. A gente marcou um café da manhã com os brasileiros aí da cidade. E a gente conversou, eu conversava com todo mundo e perguntava, cara, o que é que você tá achando da cidade? Você tá gostando, você não tá gostando? E tinha, assim, perfis diferentes. Era casal sem filhos, solteiro, casal com crianças pequenas. E era unânime como eles estavam bem. Olha que Então, legal. ainda me deu uma sensação melhor de saber, assim, nossa, não só minha visão de Paula que tá ali por 3 dias na cidade. São pessoas que moram ali, que estão passando por experiência e que gostam. E a gente tem muita família aqui na cidade, mas muita, com criança, sabe? Então, por exemplo, idade de 4, 5 anos, 6, mas é uma leva, assim, é muito, muito bacana. E você sabe que na época eu vi que você estava aqui, que você ia fazer o café da manhã com os brasileiros, e eu Ah. falava pro Eric, meu marido, eu não acredito que a gente não tá lá ainda, poxa vida, vou perder a oportunidade, porque foi logo um pouco antes da gente chegar na cidade. Foi mesmo. Foi, Eita, poxa, foi. gente. Mas eu adorei. Eu tô querendo ir em outra época. Pra conhecer, ver a Meia, cidade em ó, outra já tem onde estação. ficar, só vir. Ai, Só que falar, tô delícia. indo. Obrigada. Mas é isso Paula, e aí. conta pra gente, desse tempo todo que você já tá aqui no Canadá, 6 anos, né, já, qual foi o maior perrengue que você já passou aqui no Cara, Canadá? teve muito perrengue, viu, gente? Muitos perrengues. Eu acho assim que imigrante sem perrengue não é imigrante, Diariamente, né? né? Não é imigrante. Mas eu diria assim, a maior dificuldade que eu tive durante esse período, e que eu acho que só quem passou sabe, foi a época eu me formei, eu terminei o college em abril de 2019. Pronto. Aí veio o O Covid. auge do Covid. E na época que eu me formei, assim, eu trabalhava numa loja, eu trabalhei na Victoria's Secret durante todo o meu período do college, que eu adorava, achava o máximo, eu vivia cheirosa, Ai, ganhando que os produtos. Eu adorava, gente. delícia. Tá? Uma pessoa que foi feliz no entry level job fui eu. Porque, Que assim, eu delícia. conversava com um monte de gente, sabe? Era um ambiente gostoso, a equipe era muito boa. Eu conseguia trabalhar final de semana, que era maravilhoso, então não atrapalhava muito durante as aulas do college, né? Então, assim, eu escolhia os horários, então eles me colocavam nos horários que eu tinha flexibilidade por causa de Davi. Então, assim, foi um período muito bom. E aí, teve uma crise econômica na época, que fecharam algumas lojas do Canadá, da Victoria's Secret. E uma das lojas foi a Foi a minha. sua. Que judiação. E aí eu fiquei, ok, fevereiro, tá, tô sem emprego, porque a loja fechou. E era a loja que eu já tinha meio que um cargo de subgerência que eu já ia estar, e que na minha época, para você estender o visto pro PGWP, precisava do NOC, lembra?
Precisava, zero abre. Não era qualquer tier que você podia trabalhar e estender o visto do cônjuge. E aí eu perdi essa oportunidade. Não, agora eu vou ter que ir pro campo, né? Vamos procurar emprego. Então, eu saí em fevereiro, comecei a procurar emprego, agência de emprego, aquela coisa do imigrante, né? Vamos arrumar um emprego para quando me formar, eu aplicar para o PSW. E aí, em março, né, veio o Covid, aula online, tudo fechado, o Canadá inteiro. Gente, só quem estava aqui durante o Covid viu como aconteceu, assim, realmente, assim, o país parou, fechou tudo. E eu falava, e você ia vendo as notícias, tudo, qual era a empresa? Não, sério, meninas, qual era a empresa que ia contratar alguém nessa época? Não tinha. Na época de crise, tudo fechado, tudo fechado. Ia mandando currículo, entrei em contato com pessoas para fazer o currículo, fazer cover letter. Nada, mas ninguém estava contratando. Aí eu terminei os 2 últimos meses do college online, e aí? E aí? Meu Deus, que desespero. E era uma 3 momento filhos. que eu com 3 filhos, eu dizia assim, cara, foi o único momento, eu diria, nesses 6 anos que eu digo, talvez eu tenha que voltar pro Brasil. Meu Porque Deus. se não estendesse o visto, Vai não fazer tinha o como. quê, né? Vou fazer o quê? Eu podia estender o meu, mas meu marido não ia trabalhar com só. Não tinha condição, a gente não tinha condição de se manter. Então, foi um momento que eu diria que foi mais difícil. Mas por incrível que pareça, parece que tudo na vida se acerta. E aí, o Instagram, pra mim, porque eu digo, sempre foi um presente pra mim. E eu compartilhava os desafios. Eu falava, olha, eu tô loucura no nosso emprego. Eu compartilhava quando eu tinha ido pra entrevista. Tudo eu falava das minhas dificuldades. E aí, uma agência de imigração viu e falou, Paula, olha, está com vaga de assistente administrativo. Você quer? Olha que legal, meu Deus, que coisa boa. Aí eu disse, meu Deus do céu. Porque era justamente assistente administrativa, era NOC B, e aí eu consegui estender o visto do meu marido. E era um trabalho remoto, online, que eu conseguiria trabalhar sem problema nenhum. Nossa, que E perfeito. eu escrevia textos, eu ajudava essa agência de imigração, e aí eu fiquei trabalhando. Só que o emprego que eu arrumei, gente, era part-time. Eles não estavam contratando full-time porque Covid, não precisava. E aí eu fiquei no part-time, só que o part-time o dinheiro era suficiente, era só 15 horas por semana. Ou seja, era menos do que eu ganhava na lojinha do Entry Level da Victoria's Secret. Sim. E eu falava, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E meu marido, pela sorte, ele trabalhava na época na fábrica de pizza e comida. Foi uma época que não parou no Covid. Verdade. Então, assim, a fábrica que ele trabalhava, ele tinha overtime, ele trabalhava dia de sábado, tudo, porque todo mundo estava em casa e todo mundo estava comprando com muita comida congelada. Ninguém queria sair. Então, ele... E aí surgiu uma vaga na fábrica que ele trabalhava. E ele falou, ó, minha mulher tá querendo trabalhar. Como eu já tinha estendido o PSWP, eu podia trabalhar, né? E aí eu digo, cara, e aí? Eu digo, cara, será que eu vou dar conta? Aí eu aceitei a vaga na fábrica e aí eu trabalhava, gente. Como eu tinha flexibilidade no trabalho remoto, ou eu trabalhava de manhã, 5 da manhã e até a tarde, e de tarde eu já pegava o remoto. Ou quando, porque era aqui em Londres, não sei se é a mesma coisa, elas fazem rotation nas fábricas, né? Então, 2 semanas de manhã, 2 semanas, tarde e noite. E aí eu tive, durante o Covid, né? A crise, tudo fechado, graças a Deus, depois da dificuldade que eu passei, eu trabalhava na fábrica full time, trabalhava part time, e aí, por conta do meu trabalho social também nas redes sociais, a Rai Bonjour também entrava em contato comigo, Paula, você que foi estudante nossa, tem vontade de divulgar, fazer. Eu, aos sábados, eu também fazia um trabalhozinho extra para a Rai Bonjour. Ou seja, eu tinha 3 empregos. Que legal. Mas com muita força de vontade, a gente vai desenrolando aos poucos, né? Apesar das dificuldades, a gente vai buscando ali um jeito. Eu quase surtei. E assim, apesar de ser grata, né, eternamente grata pelos empregos que eu tive, foi uma época também muito difícil, né? Para dar conta de tudo, foi bem puxado. Sem dúvida. E como é que foi mudar para o Canadá com 3 filhos? Qual era a idade deles na época? Ó, Davi tinha 5 anos, os gêmeos 14, né? E é engraçado, assim, eu tenho muita sorte com meus 3 filhos, porque eles se adaptaram muito fácil. Que é outra coisa também que eu aprendi com o tempo, de que cada pessoa tem experiência diferente, né, gente? Eu achava porque eu tive experiência positiva em alguns aspectos, que todo mundo ia ter na minha cabeça, inocente. E aí, com os anos aqui
eu fui vendo, cara, não, cada pessoa, a família, é um histórico, é uma vida diferente, encara a vida de uma forma diferente, porque eu tive muita facilidade com Que eles. bom. Então, assim, quando eu fui deixar Davi no primeiro dia de aula, eu nunca esqueço, eu fui lá, aí tá, eu sabia qual era a professora, tudo direitinho. Ele era do kindergarten, né? Então foi o primeiro ano mesmo da escola. E aí eu fui deixar ele e digo, tá, mas e aí? Eu querendo entrar na escola, né? Porque mãe Eles não entra na escola liberam, na né? E a gente adaptação. fala, meu Deus, é tudo novo, né? É terrível. Aí a professora disse, não, fica aí. Você não vai entrar, não. Eu Só digo, dá não vou tchau, entrar, não. tchau. Aí eu digo, não, mas tá. Eu pego ele de que hora? Meio-dia, né? Primeira semana? Vou pegar mais cedo, né? Meio-dia. Adaptação, né? Não, pode chegar, viu? 3h45 você chega. Eu digo, 3h45 da Que tarde. coisa. E aí eu fui pra casa, chorei 2 horas, porque eu digo pro meu filho, não Não, fala ele não inglês, vai ele só sabe. sobreviver, né? Ele não vai sobreviver. Eu tinha ensinado a ele, tô com frio, tô com fome, quero ir no banheiro. Ele sabia 3 frases, Sim. sobrevivência. Que eu fui Aham. ensaiando da casa pra escola, como é que fala? Tô com frio, tô com sede, tô com fome, quero ir no banheiro. Eu fiquei repetindo com ele pra ele chegar sabendo essas frases de Sim. sobrevivência. E aí, quando eu cheguei em casa, eu morri de chorar. Eu digo, meu Deus, esse menino, meu Deus, se ele quiser alguma coisa que ele não consegue falar, como é que vai ser? Se ele não sei o quê, cadê o celular do meu lado para ver se a escola Aham. ligava? Eu disse, se ligar, eu tô aqui, eu vou lá buscar ele. E aí, quando eu fui buscar, ele feliz da vida, Tudo super bem, pleno, tranquilo. animado, que tinha arrumado uma amiga, tinha brincado. Eu digo, cara, eu não acredito. Eu digo, eu não acredito que eu sofri à toa. E aí, desde esse dia, ele nunca Que chorou. bom. Nunca. E aí, os gêmeos com 14 anos, eu acho que é algo que eu também indico para as pessoas, sabe? Assim, o adolescente, apesar de que aprende inglês com mais facilidade que a gente, né? Adulto, mas eles também têm as dificuldades de Claro. adaptação que pode ter, né? Como um adulto tem. E meus filhos, como estudaram inglês no Brasil, de escola de idiomas, Uhum. né? Isso facilitou muito a adaptação deles. Então, eles não tiveram dificuldade quanto ao idioma, porque eles já falavam inglês. E na minha visita exploratória, eles também tinham feito curso de inglês comigo. Ah, que Então, legal. foi ótimo. Então, assim, uma dica que eu daria é você que é pai, mãe de adolescente, não economize. Coloque aula de inglês, prepare eles, porque a adaptação deles vai ser muito, muito Com melhor se eles já tiverem o certeza. idioma. Então, É só a questão da amizade em si, não da dificuldade da barreira da língua, né? é porque o adolescente fez amigo, tá tudo É. certo, né? Tem uma galerinha, tá tudo certo. A mesma coisa da Davi, quando ele chegou, que tinha feito um amigo, que inclusive ele está com a mesma turma desde o kindergarten. Ah, Então, Olha mesmo que grupinho de legal. amigos, oh, meu Deus, isso é muito legal. Aí algo Que assim, eu legal. falo assim, deixa a Londra, eu digo, como? É, já Né? sofreu uma mudança e vai sofrer outra, né? Você sabe que eu lembro que quando eu tava para vir, eu mandei até para você na época, Ah, falando sobre o bullying, como que era. Porque o meu veio no kindergarten também, enfim, ele é pequenininho ainda, tá fazendo 6 anos agora, mas eu morria de medo é. disso. E aí eu lembro que você me falou assim, olha, você não conhece o Canadá então, porque aqui não pode vir, tá tudo seguro, né? Claro, prepara essa criança, tudo, mas vem porque não é Estados Unidos, né? E É, isso é muito legal, né? eu acho que por ter a diversidade cultural ser tão grande, vocês sentiram isso. Então, todos os Uhum. amigos de Davi, ou eles são imigrantes, ou são descendentes de imigrantes. Então, toda criança na escola fala dois idiomas, vocês percebem isso, né? É. Chega o pai e começa o idioma Isso. da casa. Então, para eles, a criança, acho que o diferente é muito Uhum. normal. Não é algo que choca Não, tanto, né? não Não, é. não choca. E Porque eles acolhem, né? É interessante, eu lembro que tinha amiguinho que falava assim: ah, eu falo com ele, ele não me responde. Eu falo, porque ele não te entende. É oh, por meu isso que ele não Deus. te responde. Mas questão de 2 semanas ele já estava enturmado, foi um processo Mas muito bom. E chegou a chorar? Chegou a chorar? ele teve, foram 2 semanas bem intensas pra gente, Imagina. assim, porque ele chegou a ter sono agitado. Ele não falava que não queria ir, Entendi. mas ele teve uma adaptação difícil. Mas foram 2 semanas cravadas, assim. Na sexta-feira, quando eu fui buscar, aí a Uhum. professora aprendeu a falar algumas palavras em português, isso eu achei magnífico, Ai, que para demais. que ele se sentisse em casa Uhum. mesmo, né? Então, básico, ela falou: olha, eu falo isso com ele, eu falo, né? Aham. E aí, na sexta-feira, quando eu fui buscar no final dessas 2 semanas, ele já tava bye, 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 bye.
passou, sabe? E aí, nossa, hoje ele ama, vai super bem, é bem legal. Exatamente. É por isso que hoje, assim, com o tempo a gente vai aprendendo. Que eu vi, que eu comecei a perceber, que comecei a escutar relatos como esses seus, de pessoas que falaram, olha, é, um filho adolescente que teve problema de depressão, por exemplo, saudade dos amigos, o que acontece, né? Criança pequena que não quer ir para a escola porque, como não entende o idioma, começa a ficar com raiva de, eu não quero ir porque eu não entendo. Isso. Então, eu comecei a mudar o mindset, cara, não é porque meus filhos tiveram facilidade que toda criança vai ter. Então, vai ter criança que vai reagir de forma diferente. E eu acredito que o suporte que você deu para ele, com certeza, foi primordial para que ele superasse em 2 semanas, né? Foi. Porque isso acontece também. Acho que muitos pais, por estar passando dificuldade também na chegada do Canadá, acaba sem querer, a criança absorve, né? Então, tá ali E a naquele gente se ambiente. sente culpado, porque você fala, poxa, já é difícil pra mim, ele vai ter que sozinho enfrentar. E isso é muito bacana, porque a gente tentava passar para ele de uma maneira muito leve. Sabe? Eu ia para a universidade, ai, filho, poxa, o professor falou, mamãe não entendeu. Mas é assim mesmo. Vamos pro É, próximo, para que ele não carregasse aquilo dentro dele, da dificuldade em si, né? Porque realmente não exatamente. é fácil, né? Eu contava, Mas ele é. eu levava ele para a escola durante o tempo do college, né? Eu levava todo dia ele andando, andando, porque sempre, a gente sempre morou nesse bairro aqui que eu moro hoje. E aí eu ia contando esquilinho. Ó, vamos contar quantos esquilinhos a gente vai ver até a escola. E aí a gente contava e ia brincando com ele até chegar lá. Então, quando chovia, era da bota de chuva, e depois que nevava. Então, assim, eu fiz como você, né, Bruno? Eu trouxe, Tá tentei doida, trazer né? muita leveza É, para que ele começasse a enxergar, cara, isso é legal, isso é pelo divertido, né? Por mais que por dentro a gente fique A destruída, né? No morte, começo. a deixa morte. insegurança para os adultos. Isso que eu pensava. Falei, bom, eu preciso que ele se adapte, né? Porque acho que a gente faz tudo pelos filhos mesmo, não tem como, né? E aí esse processo, e hoje ele é, enfim, tá super enturmado, acho que fala o inglês, fala o francês, Ele lhe então. corrige em casa? Então, ele ainda não tá no ponto de corrigir, mas sabe quando fala e faz aquela carinha do tipo, você sabe o que eu tô falando? Ele faz. Mas eu já vi que o teacher Davi, ele fala, né? Bem Aquele olhar tipo, de crítica, né? Porque eles botam aquele olhar, tipo assim, tipo, né? Tipo, você sabe o que que é isso? Talvez não, né? Ô, Paulo, como é que foi os gêmeos que são os mais velhos, né? Já devem estar indo para o college, para a university, coisas assim, né? Como é eles que foi essa experiência de mandá-los para a universidade aqui no Canadá? foi bem interessante, porque, olha, a gente falou de um perrengue, mas teve outro também, né? Que eu terminei o college, enfim, comecei a trabalhar, meu marido trabalhava, e meus filhos iam terminar o ensino médio, né? E a gente, na época, não era residente permanente. Então, é aquele dilema do imigrante, meu Deus, e E agora, agora? E eram, sofrimento. e eram dois, né, gente? Dois para a universidade. E graças a Deus, assim, eles foram excelentes estudantes na época de high school, cada um, enfim, na sua área, né, que gostaria de estudar. E aí começaram a fazer as aplicações para a universidade. E aí cada aplicação, que mãe, apliquei para 4, apliquei. Meu coração fazia, meu O Deus do bolso, céu, e agora? né? O bolso, só se Olha, esvaindo nossa assim, ó. senhora, E haja é algo trabalho. importante que eu queria falar que muita gente não sabe. E aí, Carol começou a receber as cartas de fui aceita em tal lugar, fui aceita em tal lugar. E festa, né? Meu Deus, minha filha foi aceita na Universidade do Canadá. E a gente por dentro, meu marido, meu Deus, agora? Como E é que agora? faz? Porque já teve o gasto college, né? Já tinha pago Sim. college. E eu falava, meu Deus, e agora? E ele falava assim, não, vai dar um jeito. Não, a gente dá um jeito. Dá um jeito como, meu filho? Que a universidade são 4 anos. Não, isso Dá da um jeito. onde? E eu nunca esqueço quando chegou a carta de aceitação da Western, que é a universidade aqui de Londres, Western University, que é uma excelente universidade. E aí chegou o valor dela do ano da Western. Chutem quanto era a LOA dela, quando veio o ano da universidade dela. Para international, né? Que seria Para o a caso. International. Uns 35. A 40. 38 mil dólares o ano. Meu Deus. E ela. Só que assim, a felicidade dela tava assim, super feliz. E eu por dentro, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tipo, ok, E a gente agora? arruma um jeito de um ano. E o Isso. segundo? E o terceiro? E como é que ficam os outros? Né? E foi aí que a gente viu que eu acho que é uma informação importante passar, que aqui em Ontário, né, quando os pais têm work permit, e aí o estudante, o filho, né, o dependente, ele paga como doméstico. E aí eu
mandei um e-mail para a universidade Gente, que informação de ouro! pedindo para corrigir, porque o valor. Aí eu juntei meu work permit, juntei o work permit do meu marido, Só. as cartas de trabalho da gente, tudo pedindo para que a lua dela fosse o valor do Que doméstico, que a gente era doméstico, porque tinha visto de trabalho os dois. Excelente. Isso não ocorre se um está estudando Aham. e o outro tem work, não. Os dois com work permit. E aí acho que vamos mandar e ver. Quando chegou a avó, aí o valor que ficou, gente, dos 38, o valor que ficou, R$ 6.000 e poucos dólares. O É isso ano! mesmo. Menina do céu, que isso! Que bacana. Nossa O senhora, curso também- inteiro você quase pagou o mesmo valor de um ano. O ano. E aí deu aquela assim, deu aquela aliviada. Então, eu acho que muita gente que chega já com adolescente aqui, é bom se preparar, de saber assim, cara, seu filho vai terminar o ensino médio, você tem que ter um plano para Com depois. Como é que vai ser depois? certeza. Né? Então, quando os dois têm o permit de trabalho, não pode ser estudante, tem que já estar na extensão, tá. então. Os dois na E está extensão, exatamente. Trabalhando, né? E está trabalhando. E aí, o que aconteceu? Aí, meu filho, na época, o gêmeo, o menino, o Jabes, meu filho, ele não aplicou para nenhuma universidade. Ele disse, mãe, eu não quero aplicar esse ano, eu vou fazer, porque aqui em Ontário também, não sei se você sabe, tem o 13th grade, que é um ano facultativo que o estudante pode. Quando ele faz o 13th grade, se ele não tem notas para a universidade, ele faz o 13th grade. Se ele quer, às vezes, mudar de área, ele fez matérias mais voltadas para, por exemplo, para fazer um curso de business, mas ele quer na área de saúde, ele não tem os pré-requisitos, aí ele faz. Ou o estudante área de quer meu tirar um cozinha, gap né? year, ele faz o 13th grade. E eu descobri que 70% dos estudantes canadenses fazem o 13. 70%, ou seja, muita gente. Caramba, bastante. Só que o meu filho, eu tive raiva, meninas, porque ele não precisava fazer o 13th grade. Ele tinha nota boa, a nota dele era acima de 90%. E eu falava, cara, por quê? Aplique, cara, eu vou aplicar. Ele disse, eu não quero. Eu não vou aplicar, eu quero fazer o 13th grade, eu não vou. Eu disse, tá bom, não vai, não vai. Aí quando Carol foi admitida, tudo, a gente descobriu que ele não tinha aplicado, porque ele sentiu que a gente não ia ter condição de pagar duas universidades. Gente, tô arrepiada. Olha só. E aí ele que fez isso para dar consciência, oportunidade para a Fala do irmã ir para a céu. universidade, primeiro que ele. Gente, você chorou Nossa, a gente quilômetros. morreu. Assim, meu coração parecia Eu assim, já tô emocionada só de você falar. pega uma faca assim, eu digo, meu Deus. E aí, graças a Deus, logo em seguida, a gente conseguiu aplicar para residência permanente, porque o Covid teve aquele programa, né, o TR to PR, que a gente entrou, e aí ele só fez tipo um semestre do 13th grade, e aí começou a aplicar para as universidades. Ah, bacana. Porque ele poderia pagar também, só que, porque quando ele não tinha aplicado, porque ele não sabia que a gente ia conseguir essa de reverter para pagar como doméstico. E ainda assim, pagador doméstico também era puxado pra gente, né? Vocês sabem como é aqui no Canadá, né? O dinheiro grande, né? não sobra assim pra gente pegar, né? Não é Então a assim. gente não tinha. E o WhatsApp, que é o financiamento estudantil, você tem que ter PR, tem que ser residente permanente para você pedir, o estudante pedir o financiamento estudantil. Então, ele virou PR, aí trabalhou um ano, gente. Ele trabalhou um ano para juntar dinheiro para pagar a universidade dele. Gente, mas isso é tão enriquecedor, né, para ele enquanto pessoa. Olha esse amadurecimento. adulto. Quantos anos ele tinha nesse processo tinha todo? 18 anos. Gina, 18 anos na época. começando, não é? Muito legal. Incrível. Parabéns pelo, olha, Obrigada. exemplo de vida. E aí ele aplicou. E quando ele decidiu aplicar, que a gente disse, então agora você vai. Agora. Aí ele aplicou para 5 universidades, foi aceito nas 5. E ele é estudante da Universidade de Toronto. Olha, Ai, que lindo. que legal. E aí ele entrou logo na número 1. Eu digo, nossa! E aí ele juntou, trabalhou um ano, juntou dinheiro. E todo o ano dele, a residência estudantil, o ano da universidade, tudo foi pago com o dinheiro do trabalho dele. Que bacana. Incrível, incrível, gente. Essa consciência, né? Poder ter a oportunidade de ensinar isso para um filho é magnífico, né? E ele se adaptou assim, bem. Desculpa. Não, desculpa te interromper, Imagina. porque aqui, graças a Deus, o trabalho que o jovem, né, executa aqui no Canadá é suficiente para ele se bancar, né? Porque eu não sei vocês no Brasil, mas eu como estagiária no Brasil, meu Deus do céu, mal pagar a minha roupa. Não, aquela bolsa auxílio, meu Deus. Né? E aqui o jovem, né, ele tem essa oportunidade de trabalhar, que trabalha desde cedo, os amigos dos meus filhos, desde que eles entraram no high school, todo mundo trabalhava. Todo mundo trabalhava, era independente, muitos iam de carro com o próprio carro que tinha comprado.
Então, isso do jovem desde cedo poder trabalhar, fazer renda, é outra história, né? É Um outra história. trabalho como de qualquer outra pessoa, né? Uhum. E aí eu queria saber se que perguntaram pra gente como que é a Universidade de Toronto, se ele se adaptou bem, é muito difícil, como que. Isso é muito importante, assim, para as pessoas saberem que para você ingressar na universidade no Canadá, quem estuda aqui, né, no Canadá, quem faz high school aqui, o 11, né, a 11º ano, 12º são os mais importantes. Então, a Grade 11 e Grade 12 são os mais importantes, que são a nota desses 2 anos que vão ser utilizadas para a universidade. Então, tem um counselor que eles vão dizer assim, ó, ele vai perguntar, o que é que você quer para o futuro? Então, meu filho, por exemplo, já queria para essa área, né? Ele pensa no dia ser advogada, ele estuda ciência política, né? E minha filha já queria ir para a área de saúde, ela faz health science. Então, toda a grade dele já foi baseada no que eles queriam para frente. Então, eles tinham matérias totalmente diferentes no colégio, no high school. E fora isso, eles sabem, por exemplo, qual é a média que eles têm que ter para ser aceito naquele programa. Então, por exemplo, eu quero fazer Health Science na Western. Você, jovem, quer estudar. Qual é a média que eu tenho que ter? O mínimo que eu tenho que ter em tal matéria, em tal matéria. Então, assim, o jovem, ele tem que atingir aqueles requisitos para serem admitidos. Então, eles no high school, eles já tinham essa noção, e aí, atrás da nota, né? Porque aquela ideia de que, high school na América do Norte é fácil, depende. Depende do que você Sim, quer. depende do objetivo final, né? Você quer só terminar o high school, é facílimo. Você pega Sim. culinária, teatro, Fotografia. né? Agora, se você quer entrar nas melhores universidades do Canadá, aí sim, você vai ter que ter nota alta. Pra vocês terem ideia, a média dele era acima de 90 geral, 90% geral. A média dele geral. E ele, por exemplo, eu falo, e bolsa, né? E bolsa, e bolsa, e bolsa. E a bolsa que meu filho teve foi uma bolsa de entrada, acho que foi aqui, $2.000, 2.000 e pouquinho. Então, aquela falsa impressão, né, que tá no Brasil, que teve média mediana, 7, 8. Não, porque eu quero uma bolsa integral na Universidade de Toronto, né? Então, não é tão simples assim, porque aqui já o jovem que estuda, cara, aqui os bons são bons. Mas para tudo, né? Eu acho que dá para fazer mais ou menos, depende, porque aqui os bons eles são bons, né? Eles incentivam para que a pessoa seja cada vez melhor e não é simples. E né? cada universidade também, apesar de, por exemplo, a Western, a Universidade de Toronto é o número 1 do Canadá. Tem programas que são mais difíceis que outros. Claro. Então tem isso também, a competitividade dos programas, porque tem áreas, por exemplo, você quer estudar engenharia em Ontário. Vou dar um exemplo. A Universidade de Waterloo é muito forte em engenharia. Entendeu? A área aqui é Western, é muito forte na área de saúde, na área de business. Então, o estudante também ele aprende isso, apesar do leque imenso do Canadá. O que eu quero estudar? Qual a universidade que é forte na área? E aqui também tem, para as universities, tem aquela coisa de privilegiar quem mora na província, né? Que eles aceitam X número só de externos e a maioria para ficar em quem é morador daquela província mesmo, né? Exatamente. Que é até legal, né? Meio que proteger, cara, o estudante que fez o high school aqui, tudo, porque ele tenha mais chance do que quem é de fora. Isso é legal. Incrível. E falando dessa parte educacional, é o que você trabalha hoje também, né? Aqui no Canadá, trazendo o pessoal do Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como que é esse trabalho. Então, eu tive a fase do entry-level Good Vibes, né? Victoria's Secret. Aí eu fiquei na época que eu disse pra vocês, na fábrica de pizza, né? É engraçado, né? Como brasileiro, às vezes se vira nos 30, né? Eu, no início da fábrica, gente, eu botava pepperoni em cima da pizza. Eu jogava vegetais nas máquinas. Era assim, era 100% físico, de ficar em pé, 8 horas. Eu nunca esqueço a primeira semana que eu tava lá e eu olhava assim, cara, tô cansada. Quando eu olhava pro relógio, tinham passado 5 minutos. Porque era um movimento muito repetitivo. Então, quando você vê alguém falar assim, é fácil, faz, né? Vai lá. Quando você jogou naquele povo que jogou amiguinho, eu digo, vai fazer o trabalho dele para saber se é fácil. E aí lá mesmo na fábrica eu comecei, eles começam a ver, eu acho que todo lugar, quando você começa a apresentar o nosso jeito brasileiro de força de vontade e tudo, você vai crescendo, né? Sim. Então lá mesmo teve uma época que sabia que eu mexia computador, tal, e me botaram para fazer o cálculo dos queijos. Depois me ensinaram a regular máquinas, eu fui regular a máquina. E eu consegui sair do pepperoni todo dia. E aí, quando as coisas foram melhorando no Canadá, eu continuei aplicando para vaga de emprego.
Aí eu trabalhei, aí eu saí de lá, fiquei como assistente administrativo full-time de outra empresa. Eu fui para a área jurídica, eu sou formada em direito. E aí, um advogado viu meu currículo numa agência de emprego. Por isso que eu digo, ó, agência de emprego é algo que, pelo menos para mim, me ajudou bastante. Eu não tinha aplicado para vaga, ela viu meu currículo na agência de emprego, ela me chamou para entrevista. Olha que legal. E aí eu trabalhei no escritório jurídico aqui no Canadá. Só que assim, por conta do meu trabalho no Instagram, né, por sempre compartilhar minha vida como estudante internacional, tinha muita gente que me perguntava, Paulo, eu quero ir, eu quero ir. E eu indicava, sempre indiquei a Rabonjour, porque, claro, foi a empresa que me atendeu e que tudo funcionou muito bem através deles. E ele falava, não, mas eu quero ser atendida por você. Eu sei que você foi atendido por outras pessoas, né, mas eu quero por você, que você vai me entender minha história, você vai entender meus perrengues, não sei o quê. E aí eu digo, não, eu acho que tá na hora de eu entrar na Rabonjour. Chamado, né? Quer verem a cara de pau, gente? A cara de pau fui eu. Eu me ofereci pra vaga. Como assim? Eu me ofereci pra vaga. Eu digo, olha, é o seguinte, eu tô escutando muita gente mandando mensagem, o pessoal quer ser atendido por mim, então eu acho que tá na hora de eu Tá na hora de entrar vocês me Fazer parte do contratarem. quadro, né? E era época de Covid, assim, era a época ainda, o Covid não tava, mas tava ainda, tipo, os estudantes internacionais não estavam entrando no Canadá, né? E a dona da Rabonjour fala assim, mas Paula, ó, a gente tá demitindo o povo, não tá contratando o povo, como é que... Eu digo, vamos fazer o teste, vamos ver, né? Vamos fazer o teste. E elas me deram a oportunidade, e foi aí que eu acho que eu me encontrei. Que Foi aí que, incrível. quando eu comecei, eu digo, cara, eu realmente tô fazendo o que fizeram por mim. Então, eu escutava a história, meio que deu sentido a vida no Canadá sem um trabalho, sabe? Que legal. Eu digo, cara, eu tô fazendo algo que eu vou ajudar outros brasileiros, que eu vou proporcionar a realização de sonhos de outros brasileiros como eu tive. Porque eu, de fato, eu conheci o Canadá com detalhes, com informação, por conta da Rabonjour. Então, fazer parte do time, poder continuar o que fizeram por mim, aí foi algo Que incrível. bacana. Parece que tem um Então, retorno, né? De tudo que você recebeu, você tem a chance agora de dividir, multiplicar. Isso é muito legal. exatamente. Aí eu tô já há 3 anos na Rebonjour. Claro, no início, né, a gente passa por uns perrenguezinhos, né, de não conhecer, porque eu conhecia só a realidade aqui de Londres. Então foi quando eu comecei a viajar, conhecer outros cenários, outras províncias, Sault-Saint-Marie. E aí que eu fui me encantando ainda mais pelo Canadá e podendo apresentar planos mais específicos, né? De acordo com o perfil. Foi aí que eu fui começando a escutar histórias, né? Porque a gente tem casos de sucesso, né? Estudantes que chegam aqui e se destacam, como a gente tem casos de pessoas que, por exemplo, não se adaptaram e voltaram para o Brasil, por exemplo, ou que passaram alguma dificuldade maior do que outras. Cada pessoa, você sabe, tem uma história, né? Constrói uma história aqui. E aí fazer parte da vida dessas pessoas de alguma forma é algo muito gratificante. Fora essas surpresas, né, que tiveram essa semana. Vocês viram, né? Janeiro, mais uma surpresa aí. Me fala, e Essa aí bombou o coração, hein? gente, eu recebi algumas, eu tava até contando pra eles, o pessoal ligando, ai, nossa, e agora? Eu não vou mais, como é que vai ser isso? Eu falei, respira. E aí, Como pra é que você que trabalha tá o com cenário? isso? Como é que tá o cenário? Eu vou falar pra vocês. Primeiro teve o primeiro dia, que foi assim, o luto, dia de luto, né? Quando sai a notícia, claro, você lê aquela bomba e fala assim, acabou o sonho. Porque, e eu falo como um profissional que trabalha na área. O índice de brasileiro que vem fazer mestrado no Canadá é muito baixo. Eu diria que é 1%. Sim. 99% vem através do college. E quando vai para a universidade, até vai, mas não fazer um curso de mestrado. Fazer outros programas, entendeu? Já uma pós-graduação na Eu universidade. vim fazer a pós-graduação aqui, né? Exato. Que coincide mais do que o mestrado. Com certeza, porque depende muito do objetivo. Nem todo mundo quer fazer mestrado, então não tem um perfil de Isso. mestrado. E aí, claro, eu já conversei com várias pessoas, não sei vocês aí, em Sault-Saint-Marie, canadenses, inclusive, eu quero muito saber a visão deles, né? Cara, isso é de fato, vocês acham mesmo que a culpa é nossa? De estar a crise no Canadá, de estar... E aí, desculpem a expressão, mas o cara disse alguma vez, puxa, isso é... E a gente viu que é muito um cenário de ano de eleição. Então, sabe aquela coisa que a gente via no Brasil? É triste falar isso, mas existe aqui no Canadá também, né? Existe. E de jogar assim, Politicagem tem que jogar a culpa em lugar. alguém. Quem a gente vai jogar a culpa? É do estudante internacional. Eles colocaram o limite muito alto, realmente a taxa, a média de imigrante que o Canadá tem por ano é mais de 500 mil pessoas, gente. Isso. Só que você
tem que criar uma estrutura para isso. Agora, eu acho um erro imenso do governo culpar o college, a instituição. Cadê o planejamento urbano? O planejamento urbano é do college? Exato. É que foi a bola da vez, né? É, Ah, muito se fala em college, então vamos focar em college, isso. né? Tem Mas que não apagar é. o incêndio, não importa Tem tantos como. outros, planejamento urbano, relação das Hospital, casas, médico, tem escola, tantas outras, professor. né? Exatamente. Tanta coisa para eles pensarem e assim, ok, você coloca uma taxa, uma meta alta de imigrante chegar e você não prepara a Uhum. cidade e a culpa está em quem chega. É, Então eu achei bem assim. Aí passou o susto, vamos atrás da solução, né? Que é imigrante, meu filho, se É, vira nos 30, né? Imigrante dá um jeito e se vira. E aí, claro, a gente já está trazendo uma série de opções para os estudantes. Por exemplo, eu tinha pouco conhecimento em mestrado, até pela busca, que era pequena. Hoje não, meu filho, fala tal lugar. E aí, a gente está focando muito em mestrados profissionais, que é mais parecido com MBA, não é de pesquisa, porque de fato pesquisa, a utilidade depois não vai ser tão grande para o mercado de trabalho, então não adianta. E esperar, porque o governo lançou a bomba, mas não se tornou lei ainda, gente. Então não sim, existe a é lei. só Então, um quando o governo anúncio, dá uma né? notícia, ele tem que falar como é que vai ser implementado aquilo. Então, vistos estão suspensos, essa questão da attestation letter, ninguém sabe quem faz, é o college, é a província. Ninguém sabe como é que vai ser esse limite, que eles diminuíram 35%, são 90 mil estudantes. Ok, mas como é que eles vão limitar? Eles vão limitar por atividade para quem é Ontário. Eles vão botar mais vaga para quem é de certas áreas, trades, por exemplo, tecnologia e menos. Como é que vai ser essa distribuição? Ninguém sabe. é. Então eu conversei até com o presidente de um projeto social que eu faço parte aqui da cidade, e ele comentou isso. Ele falou: ó, eles soltaram. Agora eles vão vendo a reação, vão vendo onde é que aperta mais, aonde que eles conseguem lidar, onde não, para chegar numa definição. Por isso que ainda, né, segundo ele falou assim, não tem base. Ele falou: e acredita em mim, eu sou um senhor de 60 anos, cabeça grisalha. Ele sempre fala assim, canadense. Daí ele falou: então, assim, eles vão soltar, agora é a hora dos colleges se unirem, das empresas pressionarem o governo para que seja num formato mais adequado, Eu né? acho que o Porque imagina. pior foi ter prejudicado as pessoas de setembro, que já têm uma LOA em mãos, que já pagaram college, e que o perfil do latino é família, gente. O É latino, a gente vive em lógico. bando, a gente vive em bando, né? Nunca A vem gente vem com. sozinho, né? Não vem sozinho. Então, assim, prejudicou muitas famílias. Então, assim, o que eu gostaria, né? Que fosse, quer diminuir, diminua a quantidade que entre, mas não prejudique quem já É, está com a LOA em mãos, né? Isso. Mas caso isso aconteça, aí, infelizmente, o brasileiro vai ter que procurar outras alternativas. Quais Aham. são? Fazer realmente um mestrado profissional. Quem tem a possibilidade de trabalhar remoto, um vem estudando e o outro vem trabalhando remotamente e não larga o emprego. Porque durante o período PGWP não mudou, tá? Mesmo que Uhum. ele não trabalhe durante o college, quando for aplicar o PGWP, os dois vão ter o visto de trabalho. Pessoas que querem focar em conseguir um job offer no Canadá, infelizmente, vai ter que vir, o nômade digital. Então, assim, o imigrante ele vai ter que encontrar, de acordo com o perfil da família também, e econômico, né? Porque eu é, acho que depende de cada perfil. Você eu com 3 filhos, seria um cenário que eu faria mestrado. sim. Mas talvez por um casal sem filhos, que um consiga trabalhar, faz uma pós-graduação de um ano para ir logo para o PGWP. Então, tem alguns cenários aí que vai depender muito do que o governo vai falar nas próximas semanas, como vai ser essa limitação, né? Para partir plano de ação, porque vistos estão assim, tá tudo parado, É visto. Parado. terrível, Eu né? acho que o que precisa ter, assim, mas isso, pelo menos da minha parte, sendo bem minha opinião mesmo, em relação a todo o plano Canadá, é a mente É, aberta. Porque as coisas mudam, né? A mudam. gente tem pouquíssimo controle sobre como as coisas vão acontecer. Então, eu acredito que seja, eu penso exatamente igual, assim, vive o luto, sofre, chora, xinga, mas bola pra frente, procura uma nova saída, um novo caminho. É o que você quer, Canadá? É. Então aí acho que, né, tentar conciliar mesmo num novo cenário, se for esse o caso, né? Eu concordo, eu acho que realmente assim, a gente teve a fase de reclamar, vai continuar reclamando por alguns dias, mas só reclamar e não agir, procurar opções, não vai adiantar Não. nada. Então, de fato, as pessoas realmente têm que falar, ok. Até porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, já em 2018, teve uma mudança drástica. Antes de eu chegar, quem fazia pathway no Canadá, o cônjuge trabalhava. Se você fizesse um
pathway na instituição de ensino. Por exemplo, alguém vai para o Sul College. Quem fosse estudar antes de fazer para o curso propriamente dito, fosse fazer o pathway no Sul College, depois estudasse no Sul College, o cônjuge chegava com visto de trabalho. Na minha Olha que bom. época, quando eu fui me matricular, não. Aí eles tiraram a regra, não. O cônjuge só pode trabalhar começando o estudante começando. E na minha época não existia o pathway online, gente. Então todo mundo hoje pode fazer um pathway Eu e ingressar. fiz pela Ayla que quando eu estava no Brasil. Né? Você faz todo o curso, não conseguia nota, faz o pathway e tal. Na minha época era ou conseguia nota ou conseguia nota. Não tinha Meu opção. Deus. Então, assim, as pessoas que estão achando, nossa, a primeira mudança, não é. Teve várias outras no passado. Não. E Sempre tem cada a um foi surpresinha. impactado de uma forma diferente. E eu lembro que meu marido falava pra mim, Paulo, olha, se você não conseguir a nota, sabe o que vai acontecer? O quê? A gente não vai. Ó, pressão psicológica, gente. Delícia. Né? Família inteira na dependência da bendita da nota. Meu Deus. Então eu tive que tirar, tipo, ou eu tirava a nota, ou eu não vinha pro Canadá. Porque senão meu marido não podia trabalhar. Meu Deus. É. Intenso. Bom, gente, eu tô olhando aqui as perguntinhas. Se alguém tem mais alguma dúvida, infelizmente a nossa live, até comentei com você, né, Paula? Ela cai depois de uma hora. Uhum. Não consegui resolver isso ainda. Estamos beirando aí quase uma hora agora. Então, se alguém tem tiver pergunta, alguma coisa que queira saber da Paula ou daqui de Sul, né? Manda aqui pra gente. Mas Eu tenho uma Deixa eu fazer uma perguntinha. pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Claro. Deixa eu fazer que é algo. Porque assim, quando eu fui em Samarri, eu já fui um tempinho, né? Eu queria saber como é que tá aí o mercado imobiliário daí. Por exemplo, o recém-chegado hoje, quanto é que paga no apartamento de 1 quarto e 2 quartos? Me fala. Olha, no apartamento que a gente mora, no prédio que a gente mora, a gente chegou pagando 1.200 e pouco no apartamento de 2 quartos. A gente paga 1.350, eu acho. Delicinha, né? Agora, quem tá chegando agora para alugar lá no apartamento, eu conversei com uma colega que mudou para lá, tá 1.800. Nossa! Para um apartamento de 2 quartos. Então, assim, eu pago 1.300 e pouquinho. Quem tá entrando lá agora, 1 ano e meio depois de mim, tá pagando 1.800 num apartamento de 2 quartos. Incluso? Tudo incluso. Você não paga luz, água. E é próximo ao college, né? Dá pra ir a pé. Então é uma boa localização. Agora, a casa já varia um pouco, né? Acima de 2.000 até, dependendo da localização, 2.800, mas eu não vejo essa variação intensa como aconteceu com os apartamentos. Então, a casa varia, mas não teve sai um muito. boom. Não, vai ser de 2 ali até uns 2.800, dependendo da localização. A diferença é que normalmente não tem o pacote incluso, né, das utilities. Alguns casos que sim, faz né? diferença, viu, gente? Que diz que não faz muita. Deve Faz fazer muita sim. diferença. Depende dos banhos aqui de casa, a conta. Muda, né? A conta E quando sobe. tem visita, então, muda também. E outra pergunta de Sul, que aí, já que vocês estão mais atuais aí, pode me falar. E como é que tá o mercado de trabalho para quem chega? Então, recém-chegado, consegue assim o entry level de chegar e já conseguiu? Como é que tá? Entry level tem. Na verdade, a gente tem 2 cenários, pelo menos que a gente observou com essa turma que chegou agora em setembro, né? O inglês é mandatório, não tem jeito, com certeza, sem inglês. Gente, com aqui não tem tanta oportunidade a ponto de falar, vou pegar, né? Enfim. Mas tem o entry level, galera que conseguiu logo. E tem o pessoal que conseguiu, por exemplo, PSW, na área de TI, mas porque já tinha o inglês. Legal. Falar inglês é o diferencial. Você vem com inglês e consegue um emprego muito mais fácil. Mas entry level tem. São poucos, né? Bom, eu fiquei sabendo de um caso ou 2 de não ter se encaixado ainda no mercado. Mas a grande maioria chega aqui já tem trabalho, sim. Não é bom, porque como assim, eu sou fã do Samarri e falo da cidade, é bom saber como é que tá hoje, né? Então, que bom que vocês estão falando isso pra mim. Sim. Fico triste do aumento do aluguel, mas fico feliz que todo mundo tá trabalhando. Então, pelo menos, isso é uma boa notícia. Mas também existe já um projeto, estou acompanhando, eu conversei com o secretário do desenvolvimento da cidade, logo antes do Natal. Existe um projeto de desenvolvimento nessa parte de housing também. Então, eu acredito que existe um boom, mas eles vão estabilizar a curto prazo, hein? Porque tem bastante projeto de revitalização de downtown, de trazer novos investidores aqui para construção, área civil. Então, eu acho que não
não deve Porque crescer tem uma tanto indústria aí assim no forte, aluguel. é de aço, né? Que tem Isso, a- a Goma não Steel e é? tem a Tenares, né? Que são as maiores aqui da cidade, né? Tá vendo? Eu fiz meus dever de casa, Verdade. Susana Marreira. E conte com a gente quando quiser saber mais, né? Ah, Sobre o que obrigada. acontece aqui nos bastidores. Paula, a gente queria agradecer muito a sua participação hoje aqui. Foi muito legal, muito bom saber da sua história. Quando voltar para a sua, avisa para a gente que a gente vai te receber. Não, Com muito obrigada, tá, certeza, meninas, gente. pelo espaço e podem contar comigo se vocês precisarem. Se eu demorar muito no Instagram, manda o WhatsApp, tá? Combinado. Sempre um prazer enorme ajudar pessoas de alguma forma, nem que seja com uma frase, com uma palavra, tá? Então, vocês que quiserem mais informações, podem ir lá no meu Instagram, manda o direct, eu respondo. Às vezes eu demoro, tá, gente? Mas eu tento mostrar o Canadá pelos meus Tá olhos, certo. né? Da forma que eu Obrigada, enxergo viu? e que eu sou muito feliz aqui. Obrigada por ser tão acessível, por postar mesmo, né, a tua vida toda, a tua família. Vocês são muito queridos e com certeza ajuda muita gente para vir para cá. E conte com a gente também, que Vamos nós fazer um estamos episódio aqui. falando do Canadá Cast sobre Sussamarri. Eu acho que Bora. merece, viu? Oh, Bora. com certeza. Acho que vai ser É, incrível. vamos fazer. A gente faz um remoto e eu acho que é legal. Fazer um Beleza. comparativo aí, Londres versus Sussamarri. Vamos Vamos fazer. fazer um bate-bola. Ah, vai ser ótimo. Tá, É isso Jana? aí. Muito Obrigada, viu? obrigada. Boa noite. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Boa noite, Tchau. pessoal. Obrigado pela participação.